Uma das preocupações aqui do Jornal da Record News é que a gente possa também trazer temas importantes e que contribuam para o desenvolvimento da educação de maneira geral e mais, perseguir o que a gente dá o nome aqui de políticas públicas. Entre políticas públicas está, obviamente, a saúde de uma maneira geral. Hoje a gente vai conversar aqui com o nosso convidado, um médico, que é o Dr. Daniel Cossito Simões. Dr. Daniel é urologista e ele está aqui conosco hoje participando do jornal. Daniel, boa noite, muito obrigado pela gentileza. Bem-vindo, fica à vontade. Obrigado. Daniel, queria perguntar para você a respeito de alguns mitos em torno da próstata. É fato que todo homem, se ficar muito velho, mais velho até do que eu, ele necessariamente vai ter câncer de próstata? É verdade. O homem que viver até 100 anos de idade vai ter câncer de próstata. 100% dos homens que viverem até 100 anos. É uma estatística isso, comprovado, mas a gente sabe que é gradual. O câncer de próstata é dependente da idade. Quer dizer, na medida que você vai ficando mais velho, você corre mais risco de adquirir a doença. Se a gente colocar números, os pacientes com 50 anos de idade, 10% têm câncer de próstata. Os pacientes com 70 anos de idade, 30% têm câncer de próstata. E conforme vai passando a idade, acima dos 80, a chance aumenta muito, chegando até 100% em 100 anos de idade, né? Então é muito comum. Certo. Agora te pergunto o seguinte, a detecção desse câncer, normalmente a gente ouve falar, eu como sou leigo, bom, você vai fazer exame de sangue e aproveita e faz um PSA, né? E faz também o exame de toque, né? Como o urologista recomenda. Isso. Eu pergunto, fazendo os dois exames, você tem 100% de certeza se a pessoa tem câncer de próstata ou não? Não, mas você chega perto, você tem 70%. 70%? A gente fala que o toque isolado, você consegue diagnosticar o câncer em 25% dos casos. Só 25%? Só 25%, o toque. Sei. O PSA sozinho, 45%. Então, os dois aí sozinhos são ruins. Se você juntar os dois, aumenta para 70% a chance. Sei. Então, você não pode achar que só fazendo o exame de sangue você está protegido. Você só tem 45% de chance de descobrir isso. Então, o ideal é que se faça os dois. Não que os dois te chegam a 100%, mas chega a 70%. A chance é bem maior, né? Então, é obrigatório fazer os dois. Claro. Nem só o toque, nem só o PSA. Os dois juntos tem que ser feito. Agora, eu posso, então, entender que essa doença é uma doença, pelo menos no seu começo, silenciosa? Exatamente. Ela tem sintoma ou não? No começo, a maioria não. No começo não tem sintoma? Esse é o problema e essa é a importância de se bater na tecla de fazer o exame preventivo. Não adianta o paciente esperar, começar a sentir alguma coisa para procurar um médico. Não, aí que é o problema. No começo, onde o paciente tem uma enorme chance de cura, se descobrir um câncer, essa doença não dá sintoma nenhum. Tá? O câncer de próstata ele vai dar sintomas em fases tardias, em que já o câncer vai estar avançado e você já vai ter pouco a ajudar o paciente. Então, no começo, o sintoma é silencioso, não existe sintoma. Por isso, fazer os exames, mesmo sem estar sentindo nada. Sim. Tá? Aqueles outros exames que detectam outros tipos de cânceres, também são capazes de detectar câncer de próstata ou não? Não. A ressonância pode dar algum indício. A ressonância magnética? A gente começou a introduzir a ressonância no rol aí. Mas é para casos já que você praticamente tem o diagnóstico e faz para um estadiamento. Para você ver se a doença está só na próstata, se está um pouquinho fora dela ou se está em outros órgãos, tá? Mas os dois exames necessários, e não saem disso, é o toque e o PSA. São os dois que precisam, tá? Entendo. Agora, Daniel, outra coisa que eu queria te perguntar. Em que momentos o paciente precisa ser submetido a uma cirurgia para a retirada da próstata? Tá. A doença localizada, o paciente consegue a cura, tá? A gente tem dois tipos de câncer de próstata. As doenças que estão localizadas no estágio inicial e as doenças que já têm metástase. Metástase quer dizer espalhou? Já se espalhou. A doença já saiu um pouquinho do controle e já foi para outros órgãos, principalmente a coluna, para a óssea, metástase óssea, né? O paciente que vai precisar ser operado é o paciente que tem a doença localizada, tá? Se você diagnostica no começo a doença, você opera esse paciente, tá? Não é a impressão que o paciente tem, eu quero descobrir logo porque aí não preciso operar. Não, pelo contrário, você descobre rápido e aí você dá a oportunidade do paciente de curar através da cirurgia. Então, doença localizada no início, você opera, tá?
se a doença já está um pouquinho disseminada, já está um pouquinho avançada, aí você tem outras formas de tratamento, que talvez não sejam curativas, talvez sejam paliativas para o controle da doença, mas não para curar. Entendo. Então você opera o paciente, você descobre o câncer localizado, no estágio inicial. Agora, quando se fala em operação de próstata, é fato que existe também uma operação não invasiva, robótica? Está começando, né? Está começando? Em congressos, a gente começa a ver a briga da cirurgia aberta versus a robótica. O que é melhor, né? As duas cirurgias podem dar dois probleminhas para o paciente. Isso é importante. O paciente que tem câncer de próstata e que opera pelo câncer, ele tem um risco de disfunção erétil, problemas sexuais, e tem risco de incontinência urinária, perder a urina, né? Os riscos são baixos de incontinência urinária, muito baixos, e de disfunção erétil depende muito da idade do paciente. Quanto maior a idade, maior o risco, tá? Os médicos que fazem robótica acreditam que esses índices diminuíram muito com a cirurgia Porque robótica. ela é mais precisa ou não? Então, aí que tá. A cirurgia robótica depende de um treinamento, uma curva de treinamento muito grande. O médico que não está habilitado e que não fez muitas cirurgias robóticas, talvez tenha o mesmo número de complicações do que a cirurgia aberta, tá? Um estudo foi feito com médicos experientes em cirurgia aberta contra médicos experientes em cirurgia robótica. O que aconteceu? Os dois grupos tiveram o mesmo número de complicações, tá? Então, se o médico é bom em cirurgia aberta, faça aberta. Se ele é bom em cirurgia robótica, faça cirurgia robótica. O índice de complicações vai ser muito parecido. Estou te perguntando, Daniel, porque no passado, né, quando a gente falava em extrair a vesícula, ela era feita com cirurgia aberta, não é isso? Isso. Depois evoluiu para uma não invasiva. Para videolaparoscopia. Exatamente. A cirurgia aí teve uma vantagem muito grande. A cirurgia por vesícula, você fazia um corte e você cortava músculo, tinha dor pós-operatória, e a cirurgia para extração da vesícula por videolaparoscopia são 3 furinhos que praticamente são quase imperceptíveis, né? Isso ajudou muito. A cirurgia da próstata aberta, você faz um corte de 5, 7 centímetros. E se você operar por robô, você vai fazer 4, 5 cortezinhos de 1 centímetro. Então, se você somar os cortes, vão ser muito parecidos, tá? É um avanço, eu acho que é um avanço. Hoje eu não posso falar o que é melhor, mas a robótica veio para ficar. Não sei se vai substituir inteiramente a cirurgia aberta. Agora, Daniel, outra coisa que eu acho que é do interesse geral das pessoas. O teste de PSA e mesmo a consulta médica para o toque é muito caro? Não. A população de baixa renda tem o SUS, obviamente, claro. Né? Mas eu digo, suponha que a pessoa não opte pelo SUS. É muito caro isso? Olha, não é. Eu acho que talvez seja um dos exames mais disponíveis em conta para um paciente fazer. O exame do toque você faz na própria consulta, tá? É um exame físico, faz parte do exame físico que o médico faz no paciente. O paciente veio para preventivo de próstata e já vai fazer o toque. E o PSA é um exame de sangue simples. Não é um exame de imagem, não é ultrassom, ressonância, nada. É um exame de sangue, super simples, né? Basta esses 2 exames para o paciente ficar tranquilo anualmente, né? Tem que ser feito anualmente esse exame, né? Entendo. Quer dizer, suponha então que se no SUS a pessoa tiver com dificuldade, há clínicas populares. A Doutor Consulta é uma clínica popular? O Doutor Consulta é um centro médico, né? Centro médico. Com preços acessíveis, né? A gente não fala popular porque a gente tem várias especialidades, vários profissionais que atendem de forma muito qualificada e com valores muito acessíveis, muito acessíveis. E um paciente que, através de uma consulta que ele paga, a gente já faz o exame e faz um exame laboratorial, que é o PSA, ele já consegue ficar tranquilo em relação ao exame preventivo, né? Então. Agora, qual é a regularidade, então, que as pessoas têm que acompanhar, os homens, né, têm que acompanhar em relação a câncer de próstata? Tá. A população em geral tem que começar a fazer o exame a partir dos 45 anos. A partir dos 45 anos, anualmente. Anualmente, a partir dos 45. Exatamente. Qualquer pessoa ou tem outras pessoas? Tem exceções. Tem exceções. Tem 2 exceções nessa história, que esses vão ter que começar a partir dos 40, um pouco mais cedo. Raça negra. Pessoas de raça negra? Paciente da raça negra tem um comportamento genético diferente para a próstata e tem o dobro de chance de ter um câncer de próstata do que a população em geral. Então, o paciente de raça negra tem que começar com 40 anos. 40 anos.
E pacientes com fatores hereditários. Câncer de próstata no pai ou no irmão. Tá? Se a gente falar um jogo de números rápido, a gente sabe que se o paciente tem um familiar com câncer de próstata, ele tem 1,5 vezes a chance de ter um câncer. Se ele tiver 3 familiares com câncer de próstata, aumenta para 5 vezes. Então, se ele tem um pai, é parente próximo, tá? Pai ou irmão com câncer de próstata, esse paciente tem que começar com 40 também. Com 40 e fazer anos anualmente. Tá certo. Bom, tem mais alguma coisa que eu não perguntei que você acha que é do interesse aqui geral? Não, é só uma estatística que é legal falar, é que o exame preventivo de próstata, ele é muito importante porque ele diminuiu muito a mortalidade pelo câncer de próstata. A gente fala em números, e nos últimos 15 anos diminuiu 40% a mortalidade. Hoje, de cada 18 homens com câncer de próstata, só 3 morrem. Isso é bom. Quer dizer que a maioria hoje, devido à detecção precoce, a ir no médico e fazer o exame e descobrir no começo, vai ser curado. E essa é a importância. Tá certo. Doutor Daniel, muito obrigado pela sua gentileza. Obrigado, Obrigado imagina. pelas explicações. Obrigado. Muito grato. Boa Muito noite. obrigado. Imagina. Obrigado. Bom, eu espero que com a presença então do nosso convidado, o urologista, doutor Daniel Cocito Simões, a gente tenha, obviamente, entendido da importância que tem esses exames, né, como tantos outros que as pessoas fazem. E se a medicina tem solução para o problema, por que nós vamos, né, não vamos abrir mão dela? Não devemos abrir mão de nenhuma, e principalmente os homens em relação à próstata. Fazemos aqui um rápido intervalo e a gente volta já já. Até mais.